Então, pessoal, primeiramente, boa tarde. O meu nome é Allan Kardec, Alencar. Podem me chamar de Allan. Eu sou professor de farmacologia da Unifase há 6 anos e, como é que se diz, sou bem adepto dessa parte de biologia molecular também, né, de trabalhar com moléculas. Eu também sou professor da Unirio, né? Recentemente, como é que se diz, consegui passar no concurso lá da Unirio e aí agora também sou professor da Unirio de farmacologia. E dentro da Unifase, eu e da Faculdade de Medicina de Petrópolis, eu já dei uma viajada em inúmeras disciplinas além da farmacologia, né? Apesar de na biologia molecular, eu na verdade, ministrar a farmacologia, né, em outras ocasiões, para a medicina e para outros cursos também. Eu já ministrei outros tipos de outras unidades curriculares, né, inclusive eletivas, que estavam bem direcionadas a essa questão de bases moleculares, né, principalmente bases moleculares para o entendimento de mecanismos, né, do funcionamento, as ações, dos efeitos dos fármacos, né, dos medicamentos, dos princípios ativos dos medicamentos no nosso organismo. Tá? Então, eu gostaria também de falar para vocês que eu sou nordestino, não estranhem o sotaque, tá? Eu, na verdade, moro no Rio de Janeiro há 11 anos, mas o sotaque nordestino continua bravo e sempre vivo em mim. Acho que nunca vai deixar de existir, tá? Espero que vocês consigam me entender. Às vezes eu vou falar bem pesado mesmo no nordestinês. Inclusive, nesse momento, eu me encontro no Nordeste por conta da pandemia. Eu prefiro trabalhar remotamente à distância, mas perto da minha família, já que eu estou respeitando as regras de isolamento social, né? Poxa, Então, família, ficar com a rivalizando. família é melhor. Ai, não, isso aqui é nossa Amanda também fazendo aqui. Isso Tem aqui uma pessoa que está com o microfone ligado, Amanda. Manda. Eu vou pedir para ela mutar. Pronto, foi. Então, pessoal, para a gente entender, o nosso encontro de hoje, ele é mais para entendermos, como é que eu posso dizer, a logística de funcionamento da biologia molecular, na verdade, da farmacologia básica dentro da biologia molecular, né? Eu sempre costumo, não tem problema não, tá, Amanda? Isso acontece, né? Nas melhores famílias de Londres. Então, a farmacologia básica, né, dentro da biologia molecular, ela, na verdade, ela foi uma ideia que surgiu há mais ou menos 2 anos, né? Na verdade, 1 ano e meio por aí, devido à questão da mudança curricular da medicina, né? Quando a medicina ela passou de anual para semestral. Ou seja, nós sempre tivemos na fase e na Faculdade de Medicina de Petrópolis, na FNP, para a medicina, duas farmacologias, né? Farmacologia 1 e farmacologia 2. E essas farmacologias, elas eram anuais, ou seja, nós tínhamos 1 ano de farmacologia 1 e 1 ano de farmacologia 2. Então, vocês imaginam, perdão, o quanto de tempo que a gente tinha assim para trabalhar de verdade a farmacologia em todos os aspectos. Pra vocês terem ideia, até a aula de como prescrever medicamentos a gente tinha, coisa que infelizmente hoje em dia a gente não tem mais tempo para trabalhar. A gente não tem, infelizmente. E aí, o que aconteceu foi que a gente precisou ir se adaptando a essa mudança curricular e com essa adaptação, já que a farmacologia básica, que é o que a gente vai começar a estudar hoje, ela tem inúmeras, né, como é que se diz, relações com a biologia molecular e é extremamente dependente do conhecimento
né, de biomoléculas, de comportamento dessas biomoléculas que sinalizam, né, inúmeras rotas e mecanismos de transdução celulares, intra e extracelulares, que geram ações e efeitos no nosso organismo. A coordenação do curso de medicina, junto com a professora titular da disciplina, a professora a Eliane Dantas, eles nos cederam esse espaço dentro da biologia molecular para que a gente inserisse a parte básica da farmacologia, isso com o objetivo de desafogar um pouco o nosso tempo dentro da farmacologia 1 e 2, né, por conta justamente do tempo apertado. Imagina você ter que dar uma disciplina que você tinha um ano para dar, né, para ministrar, e agora você tem que ministrar tudo que você ministrava em 6 meses. Então, foi muito difícil. Ainda está sendo um pouco complicado, mas, na verdade, a gente agora está conseguindo caminhar bem melhor do que antes. E essa ideia de introduzir a farmacologia básica momentaneamente dentro da biologia molecular foi uma ideia, lógico, temporária, mas que nos ajudou bastante para que a gente tivesse tempo suficiente para estudar a farmacologia 1, para ministrar e para, né, desenvolvermos ambas as farmacologias com um pouco mais de fluidez e calma, para que não ficasse aquela correria. Isso porque, gente, a farmacologia 1 e também a farmacologia 2, elas têm uma vertente mais clínica. Eu acredito que vocês devam ter lido no texto introdutório que eu coloquei lá no Moodle, né, que essa farmacologia que a gente começa a ver hoje, ela é uma farmacologia geral, ela é básica e geral. Então, ela é geral do ponto de vista em que tudo que a gente vai falar a partir de hoje, a gente pode generalizar para a maioria dos medicamentos que a gente vai começar a estudar separadamente em classes, né, a partir da farmacologia 1. Então, por exemplo, a gente vai estudar a classe dos antihipertensivos, a classe dos anti-inflamatórios, a classe dos medicamentos que agem no sistema nervoso central, né, do sistema nervoso, aliás, do sistema endócrino, né, o tratamento de diabetes. Então, são medicamentos, na verdade, são fármacos, né, para quem, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir a videoaula que eu postei para vocês, ou pelo menos parte dela, entender o conceito de fármaco, né, o princípio ativo dos medicamentos, né, a gente estuda os efeitos decorrentes de ações desses fármacos no organismo, mas na farmacologia 1 e 2, de uma maneira mais peculiar, no ponto de vista em que a gente estuda em classes separadas e tenta explicar o porquê que, por exemplo, determinado fármaco que tem um mecanismo de ação, por exemplo, sobre o sistema cardiovascular, é indicado para determinado paciente, determinada situação clínica e não para outra. Então, para vocês terem uma ideia, existe um medicamento, né, um fármaco, que é chamado de captopril. Esse fármaco ele é indicado para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica, né? E ele age sobre um sistema que eu acho que vocês já devem conhecer, que é o sistema renina-angiotensina-aldosterona, inibindo a produção de uma substância vasoativa, que é a angiotensina 2. Esse fármaco ele é contraindicado para pacientes que têm doenças respiratórias, principalmente para pacientes que têm asma e que têm DPOC. Por quê? Porque ele gera tosse seca e ele pode precipitar crises de broncoconstricção em pacientes que fazem uso prolongado desse fármaco. Então, por que às vezes vocês podem até se perguntar, nossa senhora, existem tantas classes de medicamentos, de fármacos antihipertensivos, mas qual é a ideia disso? A ideia disso é justamente essa, é justamente saber que, por exemplo, nenhum dos antihipertensivos clássicos pode ser utilizado para tratar a pré-eclâmpsia, por exemplo, que é a hipertensão durante a gravidez. E aí a gente tem apenas uma substância
na verdade, uma não, existem outras, mas a mais utilizada de todas é a metildopa, vocês vão começar a estudar no próximo semestre, devido o fato de ela ter efeitos mínimos deletérios sobre, como é que se diz, o desenvolvimento do feto, né? E do bebê, ao contrário de todos os outros antihipertensivos clássicos que têm efeitos teratogênicos. Então, vocês estão entendendo que cada antihipertensivo ele tem um mecanismo de ação, ele age de uma maneira com o objetivo, né? A ação é diferente, um age aqui, outro acolá, de uma forma diferente, mas com o objetivo de gerar o mesmo efeito, que é o quê? Reduzir a pressão arterial, né? Todavia, cada um deles tem uma particularidade, ou seja, é indicado para determinada situação clínica. Então, para isso, é muito importante que a gente tenha essa base que a gente vai começar hoje, né? E é extremamente importante que a gente leve em consideração que essa base que a gente começa hoje, ela é ela que vai nos guiar em termos da gente entender muitos dogmas, ou seja, verdades incontestáveis da farmacologia clínica, principalmente, né? Eu não entendo por que medicamento tal, porque eu não posso tomar, ou fulano de tal não pode tomar, por que ele faz isso, a gente consegue entender quando a gente, primeiro, sabe farmacologia básica, que é o que a gente começa a aprender hoje, e segundo, sabe como que esse medicamento, que na verdade o fármaco desse medicamento, ele age no nosso organismo, ou no organismo do paciente, ou seja, qual o mecanismo de ação, né? Então, a farmacologia é basicamente isso, né? Ela estuda as ações, né, dos fármacos sobre o nosso organismo e também as ações do nosso organismo sobre os fármacos. E aí nós temos duas grandes áreas da farmacologia, que são a farmacocinética e a farmacodinâmica, que são justamente essas duas sub-áreas, né, duas grandes áreas que a gente vai estudar como a farmacologia básica de maneira geral. Porque quando a gente começa a estudar as classes de fármacos separadamente, a gente vai estudar separadamente sempre a farmacocinética e a farmacodinâmica de cada classe de medicamentos, de cada classe de fármacos. Então, para muita gente pode até parecer, não, a farmacologia básica agora, para mim, tipo, pode parecer algo superficial, mas não é muito importante. Eu vejo, inclusive, muita gente que está na farmacologia 2, com dificuldade de entender, por exemplo, o mecanismo de ação de um fármaco X, porque não prestou atenção ou porque provavelmente não deu a importância suficiente que deveria ter dado agora, no momento em que a gente está estudando, por exemplo, a farmacologia básica. E aí eu tive que falar para essa pessoa, mas o quê? Você não lembra que a gente já estudou isso na biologia molecular? Né? Porque que isso acontece justamente pelo fato do que a gente estudou, né? O que a gente estudou na farmacologia básica explica exatamente isso. E aí eu fiquei assim, meio com receio de que, como é que se diz, de ver não somente essa pessoa, mas outras também não darem a importância que a farmacologia básica ela realmente tem. Então, gente, eu gostaria de dizer isso para vocês, não assim, como é que se diz? Eu não estou chegando aqui para falar e dizer eu estou me queixando de algo. Na verdade, eu estou querendo falar para vocês da importância desse início. É esse início que vai dar base para o meio e para o fim, tá? E vai ajudar muito a vocês, muito, muito mesmo, tá? E aí esse nosso encontro síncrono hoje, ele tem esse objetivo da gente discutir muito, na verdade, muito mais a metodologia de como que a gente vai trabalhar durante esses 2 meses, né? A disciplina ela é ministrada por mim também, pela professora Thaisa Tavares. Infelizmente, ela não pôde estar presente hoje, mas
No dia 7, porque semana que vem vocês não terão aula de farmacologia, vocês terão atividade avaliativa da biologia molecular, então vocês só vão ter aula de farmacologia daqui a 2 semanas, tá? E aí será da professora Thaisa, que acredito que também fará uma introdução, falará com vocês e se apresentará, uma pessoa maravilhosa e que tem bastante conhecimento para passar para vocês também. Mas tudo que eu vou falar aqui vale para mim, vale parte para ela, porque grande, eu não digo grande, não diria grande parte, um número significante das coisas que eu vou falar, na verdade, são particulares da minha didática de ensino, né? E da minha metodologia de, como é que se diz, de relacionamento com os meus alunos, tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria de saber, antes da gente começar a falar sobre, eu vou falar um pouco sobre a bibliografia que a gente costuma utilizar, o porquê, né? Vou falar um pouco do nosso plano, de como que a prova ela vai ser aplicada, como que a gente vai avaliar vocês, lógico. Mas antes disso, eu gostaria de saber se algum representante de turma está presente. Eu estou presente, professor, sou eu. Uma das Isabe representantes. Isabela Isso. Schwenk? Isso, Isabelle Schwenk, isso. Isabela Schwenk. Prazer, tudo bem? Como é que você vai? Como é que você Prazer. está? Estou bem. Então, Isabelle, eu gostaria bastante que você me fizesse um favor. De manhã, eu também, só tem você de representante na farmaco da turma A, ou tem mais alguém? Tem a Antônia também. Tá, Mas não ok. sei se ela Então, está presente. tá, não tem problema. O importante é que pelo menos um representante de turma esteja presente. Porque é o seguinte, nós costumamos nos comunicar com os alunos através de grupos no WhatsApp, mas grupos entre os representantes e os professores, tá? E aí isso é importante, por quê? Porque é uma forma de comunicação mais célere quando a gente compara uma comunicação, por exemplo, pelo Moodle. Porque, por exemplo, eu sou notificado por e-mail quando algum aluno me manda mensagem, mas às vezes 2, 3 horas depois do aluno ter me mandado a mensagem, entendeu? Então, pode ter esse delay e, às vezes, isso pode, sei lá, não ser legal quando alguma coisa é urgente, né? Então, como a gente está trabalhando de maneira remota, né? A aula vai começar e eu não vou poder, a gente não vai poder trabalhar porque eu estou sem internet ou porque eu estou sem luz. E aí eu não tenho como ministrar aula para vocês, porque eu só estou com o meu 3G, o meu 4G, entendeu? Então, são essas coisas que a gente costuma lidar, né? Ou tratar através do WhatsApp com os representantes, né? Os representantes, na verdade, são uma ponte de comunicação entre os professores e as turmas. A gente costuma criar um grupo um único grupo, onde os representantes da turma A e da turma B estão no mesmo grupo dos professores. Então, não são dois grupos separados. E aí, qualquer coisa que acontecer, a gente comunica para vocês, né? E também qualquer coisa que vocês acharem que seja, como é que se diz, necessário de comunicar aos professores ou de solicitar, às vezes, professor, será que dá para a gente, ao invés de fazer essa atividade semana que vem, deixar para a próxima, alguma coisa? Isso sempre acontece, né? E aí esse comunicado da turma nos ser passado através dos representantes de turma. Pelo que eu vi, só são mulheres, né? São 2 meninas na turma B e são 2 meninas também na turma A. Então, o que eu gostaria, por favor, Isabela? Eu vou te passar no privado o meu número de celular, se você não se incomodar de criar um grupo no WhatsApp e me colocar como administrador, tá? E se você também puder adicionar, eu não sei se você tem um contato das representantes da turma B, mas se você puder adicioná-las, porque eu acho que eu passei o meu número para elas de manhã errado. E aí elas criaram um grupo, mas infelizmente eu não consegui ainda ter acesso a esse grupo para a gente já começar
a logística de comunicação, caso necessário. Mas É aí, isso já que eu que ia você... falar. Que elas criaram, sim, mas aí me passa, que talvez esteja errado, né? Que aí eu adiciono lá também. Exatamente. Tá, e aí daqui a pouco eu vou te passar o número e você adiciona lá, aí fica tudo certinho, tá bom? Uma outra coisa, gente, que eu gostaria que vocês soubessem é que eu também tenho um WhatsApp profissional, que eu não vou passar só para as representantes, eu vou passar para todos vocês. Mas esse WhatsApp profissional é um WhatsApp que somente o professor Alan usa para se comunicar com os alunos. De que maneira? Para tirar dúvidas. Dúvida de quê? Da aula. Por quê? Ah, porque o Alan não gosta muito de tirar dúvida pelo Moodle. Não, não é isso. A gente vai ter o nosso momento de tirar nossas dúvidas semanalmente nos nossos encontros síncronos, através do Zoom, né? Hoje a nossa reunião é para falar mais sobre a logística da disciplina, mas as próximas reuniões, que a gente vai inclusive falar como elas acontecerão, quando e como, né, acontecerão, elas terão um objetivo, né, uma espécie de plantão de dúvidas para sanar respectivas dúvidas de vocês ou para discutir o assunto da aula da semana passada. Então, vocês assistem a aula hoje, semana que vem a gente tem um encontro síncrono para que vocês participem, para tirar dúvida, para comentar a aula, para dizer, professor, eu acho que o slide tal, que você falou uma coisa deve estar errado, porque eu li no livro e está assim, está assado. Comentários de todos os tipos podem ser feitos nesses encontros síncronos. Muito importante falar que esses encontros síncronos, eles não são atividades obrigatórias, tá? São atividades facultativas. Vocês participam se vocês julgarem necessário. Todavia, eu forço e reforço a importância da participação de vocês nesses encontros síncronos, porque são nesses encontros síncronos que muitas coisas que, por exemplo, às vezes não são faladas na aula síncrona. Ah, então quer dizer que você não fala tudo que tem que ser falado na aula síncrona? Não, não é isso. É porque algumas coisas que, particularidades da aula síncrona, assíncrona, perdão, gravada, não dá tempo de você falar tudo. Senão vai ficar uma aula de quantas horas? De 30 horas para vocês assistirem, né? Vocês veem que já 2 horas de aula já é muita coisa, 2 vídeos já é muita coisa para vocês ficarem na frente do computador, né? Isso já é chato, já às vezes fica, né, sobrecarrega você. Então a gente tenta passar o máximo de informação possível, mas muitas vezes a gente não consegue passar tudo que a gente quer. Ou seja, e esse tudo que a gente quer, a gente às vezes consegue, por exemplo, através de uma dúvida de um aluno, professor, olha, você explicou esse mecanismo de ação ou essa parte da farmacocinética, eu não entendi. Você poderia me explicar melhor? Aí, no encontro síncrono, eu vou tentar explicar melhor e nessa explicação mais detalhada pode ser que, né, surja algo que na aula gravada não tenha sido abordado tão detalhadamente, né? E aí você precisa, caso não haja a sua participação na reunião síncrona, ou seja, em tempo real, pelo Zoom, semanalmente, você precisa, então, buscar essas informações no livro, quando você estiver estudando, tá? Então, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, eu vou passar para vocês o WhatsApp profissional, com o objetivo de, já comuniquei isso para a turma B, e vou falar a mesma coisa para vocês. Eu não tenho problema nenhum em responder dúvidas pelo Moodle. Inclusive, eu acho que vocês devem continuar utilizando a plataforma Moodle como meio de comunicação com o professor, tá? Todavia, é muito mais tranquilo e muito mais fácil de entender, por exemplo, a dúvida de um aluno quando um aluno me manda um áudio no WhatsApp do que quando um aluno me manda um texto, uma mensagem pelo Moodle, não é? Até o tom de voz influencia
no quê? No meu entendimento. Por exemplo, ontem eu recebi uma dúvida de uma aluna da farmacologia 2, e essa dúvida ela englobava duas classes de medicamentos, que eram os anti-inflamatórios e os anestésicos locais. Nossa Senhora, essa menina escreveu um texto assim enorme. Coitada, eu tive dó dela. Mas ela tentou ser assim o mais detalhista possível para que eu entendesse a dúvida dela. E eu fiquei com dó. Só que eu fiquei com dó, mas não sei porque que ela não me mandou mensagem no WhatsApp, porque ela tem meu WhatsApp profissional, entendeu? Mas eu acho que ela deve ter esquecido, enfim. E aí acontece que foi difícil para mim entender o que é que ela queria que eu explicasse para ela. Mas mesmo assim, eu também tentei exercitar a minha aptidão de responder questões através do Moodle. Tentei responder. Aí eu falei para ela, olha, se você não entender, vamos para o WhatsApp conversar melhor lá, que eu acho que lá a gente vai conseguir sanar essa dúvida de uma maneira mais coerente. Aí ela conseguiu entender através da resposta pelo Moodle. Mas esse WhatsApp que eu vou passar para vocês, gente, eu gostaria que vocês, por favor, entendessem que é um WhatsApp somente para questões relacionadas aos assuntos da aula ou das minhas aulas. Por exemplo, a aula da professora Thaisa é com a professora Thaisa, tá? Agora, as minhas aulas, dúvidas em relação aos assuntos que eu ministrei, vocês podem entrar em contato comigo e me mandem mensagem de voz. Eu prefiro que seja mensagem de voz. Eu costumo responder no formato de podcast, tá? Eu demoro um pouco, mas costumo responder em formato de podcast. Vocês estão vendo que eu sou bastante prolixo, mas eu gosto de responder nesse formato porque eu sou detalhista em tudo que eu faço, inclusive nas minhas sessões de tira dúvidas, nas minhas explicações. Então é isso. Professor, eu estou com dúvida numa coisa que eu li uma bula de um medicamento, eu estou com medo de fazer uso desse medicamento. Será que você poderia me ajudar, me orientar? Posso. Eu sou farmacêutico, inclusive tenho graduação em farmácia, apesar de ter pós-graduação, mestrado e doutorado em farmacologia. A minha função é orientar os meus pacientes em relação à questão do uso racional de medicamentos. Então, se você quiser também entrar em contato comigo, porque você está, né, sob um tratamento farmacológico, eu vou te ajudar, porque eu fiz esse juramento na minha graduação, né? Mas utilizem, por favor, o WhatsApp profissional, o meu WhatsApp, somente para isso, porque dúvidas relacionadas à metodologia, como é que vai ser a aula, se a aula vai começar mais cedo, mais tarde, se vai ter, se não vai ter, tem o grupo de representantes, vocês têm as representantes como ponte, né, para comunicar, né, se comunicar com os professores, tudo bem? E aí eu vou até já passar para vocês aqui o meu número do WhatsApp profissional. Só um momentinho, vou digitar aqui. Enquanto isso, eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida. Gostaria de falar alguma coisa? Então, tá aí, gente. Esse é o meu profissional. Isabelle, daqui a pouco eu te passo no privado o meu número, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. O que mais que eu tenho para falar aqui? Os nossos encontros semanais. Eu gostaria de saber de vocês o seguinte. Hoje eu marquei o nosso encontro das 4 às 5 horas, né? Mas eu gostaria de saber de vocês o seguinte, vocês preferem que as nossas aulas em tempo real pelo Zoom, elas aconteçam no final da tarde ou no início da tarde? Porque, assim, particularmente, eu acho que seria melhor que fosse no começo. Por quê? Porque depois vocês ficam com o tempo livre para estudar, para assistir a aula da semana. Ou seja, porque se você começar a estudar agora de 1h30 a videoaula dessa semana, e você quiser participar da reunião síncrona, e ela começar às 16 horas, pode ser que você precise quebrar o seu raciocínio, porque a aula vai começar às 16 horas, entendeu? Então, talvez seja melhor começar às 13h30, das 13h30 até
às 14h30. Todavia, tá? Quem achar que, se você, a maioria da turma achar que fica melhor no final da tarde, para mim não tem problema. Aí eu gostaria que a gente fizesse uma votaçãozinha, né? O que é que vocês acham? Se é melhor no começo ou se é melhor no fim. Vocês podem digitar aí no chat. Ok, ok. Tô vendo todo mundo aí. Beleza. Então, certo, tudo certo, gente. Vamos lá. Tem alguém que não concorda? Não tem, né? Então tá, fica no começo, às 13h30. Então vamos lá, eu acho que vocês já devem ter entendido, né? Há 2 semanas vocês terão um link disponível. Eu não coloquei esse link ainda, mas porque é daqui a 2 semanas? Porque semana que vem não é aula de farmacologia, é biologia molecular, tá bom? Então, daqui a 2 semanas, vocês terão um link para tirar dúvidas da aula dessa semana, de hoje. Isso porque a gente dá o quê? Dá vocês, né, um tempozinho para vocês estudarem, para vocês assistirem a aula, quem sabe vocês pegarem o livro, tarará, tarará, e levantarem as suas dúvidas para levarem para reunião, que é justamente esse o objetivo, né? Inclusive, eu vou colocar até plantão de dúvidas para a aula tal. Tudo bem, pessoal? Então, vou até falar para a professora Thaisa também, que vocês preferiram o horário no começo da tarde, tá bom? E aí, sucessivamente, se a gente tiver uma aula na próxima semana, o encontro vai ser para tirar dúvida da aula da semana passada. Tudo bem? Não esqueçam. Tem alguma dúvida que surgiu durante a aula que eu estou assistindo? Eu vou mandar uma mensagem para o professor Alan, no WhatsApp dele. Não tem problema, pode me. Eu não tenho problema, eu respondo mensagem até ligada se eu estiver acordado. Posso demorar, às vezes, a responder? Posso, mas vou responder, tá, gente? Vou responder. Então, é isso. Uma pergunta até agora, tudo certinho por enquanto. Então, deixa eu só falar para vocês aqui, em relação, como diz, para preparar as minhas aulas. Perdão, já vai voltar aqui. Agora sim, vocês estão vendo o slide? Voltar a ver. Então, a bibliografia que eu utilizo para as minhas aulas são esses principalmente, né? O Goodman e Gilman, essa é a 13ª edição. Gente, eu não sei se vocês já tinham ouvido falar sobre esse livro, né? Eu falei, inclusive, na aula gravada, esse livro é a Bíblia da Farmacologia. É o livro de farmacologia mais utilizado como bibliografia básica, né, em todo o planeta, né? Em todas as melhores universidades do mundo, no curso de medicina, esse é o livro-chave, é o mais utilizado de todos. Todavia, existem bibliografias que complementam o Goodman. Então, ele é considerado como a Bíblia da farmacologia, mas existem outros que a gente também pode trabalhar, porque tem particularidades que o Goodman não tem. Então, uma outra um manual do Goodman, que seria uma espécie de resumo do Goodman, porque o Goodman ele é enorme, ele é grosso, enorme, bem grandão mesmo, pesado. E aí é inconveniente você ficar para lá e para cá com ele debaixo do braço. Se bem que agora a gente não está tendo aula presencial, mas a gente vai voltar, tenho muita esperança que até, né, o próximo semestre a gente volte às nossas aulas presenciais. E aí, quem sabe, vocês possam, né, necessitar carregar a versão física do Goodman lá da biblioteca. Mas o que eu estou querendo dizer é que na biblioteca nós também temos o manual do Goodman, que é um livrinho de cabeceira que geralmente eu vejo muitos alunos utilizarem para
estudar a prova de última hora, né? Ou para revisar o que estudou pelo Goodman. Eu só digo uma coisa a vocês: não façam o que eu vou dizer para vocês com o livro da biblioteca. Mas, se por acaso vocês tiverem esse livro em mãos, eu aconselho que vocês utilizem o álcool que vocês têm para higienizar as mãos contra o SARS-CoV-2 para queimar o livro. Podem queimar, porque é o manual mais horrível que eu já vi na minha vida. Por quê? É até incoerente eu falar isso. Incoerente do ponto de vista que... como é que eu falo que o Goodman é o melhor livro e o manual é o pior? Porque o Goodman, que a gente estuda, é uma tradução, né, do inglês americano. E a tradução que fizeram para esse manual foi horrível, ficou horrível. E não é só porque a tradução ficou horrível, que às vezes, mesmo que tenha um erro de digitação, a gente consegue entender. O que acontece é que existem muitas figuras que explicam mecanismos de ações dos fármacos de maneira errada. Ou seja, o texto fala correto, mas a figura está lá errada. E muitas vezes a gente aprende muito pelo visual, por esquemas. Eu sou particularmente assim, eu aprendo muito por esquema, por figura. E aí, por exemplo, você vê lá, o mecanismo de ação da metformina está errado. O mecanismo de ação de um outro fármaco que aumenta a liberação de insulina em pacientes que têm diabetes tipo 2, que é a glibenclamida, está completamente errado. Então, imagina, você pegar um manual desse, estudar por ele, né, e aprender o mecanismo de uma forma errada. Né? Então, por favor, eu aconselho que vocês não estudem e nem revisem nada por esse livro, porque vocês têm na biblioteca, gente, esse terceiro livro aqui também, que é o Hang Daily. O Hang Daily é um livrinho fininho, mas é um livro de cabeceira muito interessante. Por quê? Porque ele traz todas as informações do Goodman de uma forma, inclusive, muito mais atualizada em termos de complementar o que o Goodman traz de informação, até mesmo porque ele está mais atualizado, já está na 9ª edição, e essa 9ª edição saiu agora em 2020, o Goodman, essa edição do Goodman é de 2016, tá? E ele tem várias informações bem legais, várias figuras, e ele explica bastante o que o Goodman fala em texto, em 30 páginas, em uma página, com figuras e com um texto pequeno, ele explica de uma maneira, assim, muito legal. Eu não aconselho vocês estudarem tudo por esse livro. Eu aconselho que vocês utilizem esse livro como um livro de revisão também, de cabeceira. E temos também esse livro aqui, que é maravilhoso. Esse livro eu aconselho vocês a adquirirem esse livro, mas lógico que não deixo de, primeiro, não estou fazendo propaganda não, tá? Falar para vocês que se vocês quiserem ter um livro de farmacologia, o Goodman é o melhor de todos, né? E ele vai servir muito, inclusive para quando vocês estiverem no internato, tá? Para antibiótico, muito, 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 muito. Enfim, para muita coisa. Mas por que esse livro aqui, que é o livro da capinha branca, do Golan, ele é um livro legal? Porque ele é um livro que faz tudo que a farmacologia tem que fazer. Ou seja, quando a gente vai falar de uma classe de medicamento, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa revisar um pouco de fisiologia, bioquímica, porque a gente precisa saber como que o organismo funciona normalmente. Depois a gente tem que o quê? Entender o que é que acontece para esse sistema começar a funcionar de maneira normal, fisiopatológica, e aí ele explica brilhantemente a fisiopatologia, pelo menos das condições clínicas que eu já preparei aula e estudei através dele. Por exemplo, antiarrítmico, gente, ele explica como interpretar eletro,
como você, como é que se diz, identificar os tipos de arritmia, quais são, os mecanismos fisiopatológicos, e ainda vai lá para a farmacologia explicar e falar dos fármacos. Esse livro é maravilhoso. Mas também é um complemento do Goodman, porque tem informação que o Goodman tem que ele não tem. Então, eu, assim, como conselho, se tiver alguém, se vocês tiverem condições de ter ambos os livros, eu acho que eles são os dois que se completam assim, perfeitamente. Eu estudaria, inclusive, primeiro pelo Golan e depois pelo Goodman, né? Enfim, em relação à bibliografia, tem alguma dúvida que vocês queiram tirar, queiram perguntar, ou posso passar? Então tá, vamos lá. Agora eu vou entrar aqui no nosso plano de ensino. Eu acho que vocês já devem ter tido acesso a esse plano lá, né? Não sei se vocês já prestaram atenção na parte da farmacologia, tá? Então, hoje a gente está dando... Só um momentinho, perdão, gente. Hoje a gente está dando início, né, à farmacologia. Semana que vem vocês não terão aula, e depois a professora Thaisa vai vir. O que eu queria que vocês prestassem atenção é que nós temos EADs, dois. Um que eu serei o responsável por ministrar, que vai falar, né, na verdade, vai abordar, perdão, os mecanismos de biotransformação e eliminação de fármacos do organismo. Depois vocês vão entender isso melhor, tá? Esse EAD como é que se diz? Eu vou tentar fazer o possível para que seja uma atividade que não seja aquela atividade de mesmice, seja uma atividade dinâmica, para que vocês se sintam interessados em fazer, que tenham, mesmo que a gente saiba que todo mundo aqui está sobrecarregado, que está cansado, tarará, tarará, mas que estimule vocês a quererem fazer, não só por conta da nota, mas sim para aprenderem de verdade, porque ela vai tentar, de alguma maneira, devido à metodologia que eu vou fazer, eu vou utilizar, né, estimular vocês, tentar fazer o máximo possível para isso, tá? Então, esse EAD número 4, ele vai ser no dia, né, no caso, no dia 21, depois vem a professora Thaisa com o EAD número 5, e aí ela vai resolver com vocês. E aí, gente, ó, se vocês observarem, eu ganhei de presente 2 semanas para falar sobre receptores fisiológicos, que é a parte que eu mais gosto na farmacologia básica. Então, a gente vai ter bastante tempo para estudar a parte da farmacologia ou farmacodinâmica, de receptores e mecanismos de ações que podem ser desencadeados pelos fármacos, estimulados ou inibidos ou bloqueados pelos fármacos de uma maneira bem detalhada. Então, me aproveitem, me explorem de todas as maneiras. Eu estou aqui fazendo o possível e passando todos os meios de comunicação que eu posso para vocês, e quero dizer que eu estou disponível para qualquer tipo de situação que possa auxiliar no aprendizado, né, e principalmente na consolidação do aprendizado de vocês. E aí, como avaliação, eu acho que vocês já devem também ter visualizado que a nossa P2, ela tem uma prova teórica. E a nossa prova teórica, ela geralmente obedece, ela segue o padrão das provas de farmacologia 1 e farmacologia 2, ou seja, geralmente a gente tem 2 horas de prova, tá? E são entre 20 e 25 questões de múltipla escolha. 99,9% das vezes que a gente fez provas foram provas com 20 questões, dificilmente 25, tá? Agora a gente está trabalhando devido a, como é que se diz, essa questão do ensino remoto, com questões de múltipla escolha apenas com 4 alternativas, A, B, C e D. Então, essa vai ser, né, já de antemão,
já adianto para vocês como que a nossa prova vai ser. Em torno de 20 questões, cada questão com 4 alternativas para que vocês escolham uma delas como correta ou como incorreta, dependendo do que o enunciado pedir. E aí vocês vão ver que para o cálculo da P2, a prova ela tem peso 4, a teórica, né? E aí, os dois EADs, a gente vai fazer a média aritmética deles, cada um vai valer 10, é lógico, e a média aritmética vai ter peso 1. Para o cálculo da P2, a gente vai com o peso 4, né, da prova teórica, junto, somando a média dos EADs, dividir por 5, e aí a gente vai ter a nota de P2, e tudo isso vai compor, né, a gente vai quantificar a média de aproveitamento final, né, da unidade curricular, né, com a P1, peso 5, P2, peso 5, e a P3, que é a atividade integradora, peso 1. Beleza, pessoal? Então, eu acho que até agora, no caso, eu acho que eu falei tudo aqui que eu tinha que falar. Deixa eu só ver aqui. Bibliografia, plano, cálculos, aulas síncronas, grupo de representante, prova, 2 horas de prova, 4... Falei de tudo que eu tinha que falar, tá? E aí eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão. Estou agora aberto a, como é que se diz, ao público, ao comentário de vocês. Professor, Pode falar. Em relação ao cronograma, acho que está tudo certinho, deu para entender bastante. Eu estou com uma dúvida só em relação ao conteúdo da aula mesmo gravada, mas é bem bobinha. Quando não, você ótimo. fala recipientes, você está falando de algum composto específico ou de todas as composições que não são princípios ativos, são princípios inativos? Tipo Todas corante, flavorizante, tudo recipiente. Exatamente. Os recipientes, os recipientes, por isso que a gente sempre fala no plural, são todas aquelas substâncias que compõem a formulação que dá a forma farmacêutica, seja ela sólida ou líquida, ou tarará, tarará, tarará. Então, recipiente é o quê? Um corante, um flavorizante, como é que se diz? Um conservante, que todo medicamento, né, tem que ter para poder ter um prazo de validade, entendeu? Então, os recipientes, eles são exatamente o que você falou perfeitamente. São todos os constituintes de um medicamento que não são o princípio ativo. Entendeu? Muito bem, obrigada. E de alguma forma eles podem contribuir para o mecanismo de ação, para como se fala, favorecer ou facilitar a ação do fármaco, ou eles só apenas... O mecanismo de ação do fármaco Ana que está falando? Ana, né? Isso. Ana, olha só. O mecanismo de ação de um fármaco, ele ocorre quando o fármaco chega no local onde ele precisa agir, ou seja, no órgão-alvo. Para isso acontecer, ele já passou pela fase farmacocinética. O que é que eu posso dizer sobre isso? Ele já foi o quê? Ele já passou pela fase farmacêutica, eu não sei se você viu isso na videoaula já, não é? Ele já liberou o seu princípio ativo, ou seja, o medicamento já se desintegrou e agora o fármaco ele é absorvido pelo organismo. E aí é o fármaco que vai caminhar pela corrente sanguínea até chegar ao órgão-alvo para promover o seu mecanismo de ação, geralmente através da ligação aos seus receptores, aos seus respectivos receptores. Quando você me pergunta se os recipientes de um medicamento influenciam no mecanismo de ação de um fármaco, eu diria que diretamente eles não influenciam, mas indiretamente eles influenciam. Por quê? Porque são justamente os recipientes que vão determinar a velocidade pela qual um fármaco ele vai ser absorvido por determinada via, né?
são justamente os recipientes que vão determinar quanto do fármaco vai conseguir chegar na corrente sanguínea sistêmica, porque a gente viu, por exemplo, que existem, né, medicamentos ou formas farmacêuticas sólidas que são as cápsulas. E aquelas cápsulas, ou duras ou moles, elas são cápsulas porque aquelas cápsulas elas protegem os constituintes que estão no interior, né, do medicamento, tanto alguns recipientes quanto também o princípio ativo, que é o fármaco, das ações, por exemplo, do ácido clorídrico estomacal, que é uma forma farmacêutica para ser administrada pela via oral. Então, o que é que acontece? Por que esse tipo de forma farmacêutica ela pode influenciar indiretamente na ação do fármaco? Ela influencia porque, dependendo do tempo em que ela liberar o princípio ativo para que ele seja absorvido e consiga chegar onde ele tem que chegar para agir, ela está, de forma indireta, influenciando. E algumas pessoas, né, isso pode acontecer de maneira diferente, principalmente porque, para vocês terem ideia, o intestino é o principal local no nosso organismo que absorve fármaco, quando a gente utiliza a via oral. E aí, se a gente tiver, por exemplo, algum problema intestinal, em termos de função de absorção do intestino, a formulação que libera o fármaco de determinada maneira, né, ela pode influenciar na velocidade de liberação do fármaco para ser absorvido, e então, vamos dizer que o tempo necessário para o início da ação desse fármaco vai ser maior. Então, se você ler a bula desse fármaco, você vai ver que, vamos supor, a bula ela fala o seguinte: o fármaco ele vai demorar em torno de 30 a 40 minutos para você começar a observar o efeito. Mas pode ser que, devido a algum contratempo em relação à forma farmacêutica e também alguma coisa que esteja acontecendo com o seu próprio organismo, né, essa velocidade seja menor e aí o tempo necessário para o início da ação do fármaco seja maior e você demore mais tempo para observar o efeito farmacológico. Então, isso seria mais de forma indireta. De forma direta, nenhum desses recipientes eles vão chegar lá, por exemplo, se ligar no receptor, ajudar ou auxiliar o fármaco a promover o seu mecanismo de ação e desencadear o seu efeito farmacológico. Eles são somente, como é que se diz, importantes do ponto de vista farmacocinético. Tá bom? Tá ótimo. Ajudou muito. Obrigada. Nada. Quem mais queria me fazer uma pergunta? Era uma voz de um rapaz, o Luiz. Oi, Luiz, tudo bem? Oi. O que eu ia perguntar é que tem algumas matérias, por exemplo, fisiologia, que se você pegar um livro um pouco mais antigo, você consegue ainda acompanhar bem, não tem muitas alterações. No caso da farmacologia, eu posso pegar um livro mais antigo ou não? Pode. Você pode pegar até o primeiro livro da farmacologia que foi publicado, Goodman, em 1945. Se você quiser estudar por ele, você pode. Porque as minhas aulas, pelo menos, e eu não acho, eu tenho certeza, as aulas da professora Thais, elas estão atualizadas, né? Então, você estuda pelo livro, mesmo não estando atualizado, mas o que não está atualizado no livro está atualizado na aula. E aí você, no livro, porque, na verdade, a maior parte das atualizações que os livros eles trazem são informações a mais. Muito dificilmente um livro falando da farmacologia, tá? Porque fisiologia, fisiopatologia, isso aí já é um pouco diferente. Por exemplo, muito dificilmente você vai ver um livro trazer uma informação X e depois a próxima edição trazer, dizer que contradizendo isso, né? Dizendo que ele não age dessa forma, que age de outra. O que ele pode trazer, o livro novo, é uma informação adicional. E aí eu vou te dar um exemplo agora.
o paracetamol, que é o Tilenol. Vocês conhecem esse fármaco? Sim. Ele é um antitérmico e um analgésico, que tem ações semelhantes à da dipirona. Para quem não conhece, o nome do fármaco, a dipirona é o nome comercial, mas o nome do fármaco que compõe o medicamento dipirona é metamizol, tá? O paracetamol e dipirona, eles têm, em termos de ação para gerar efeitos, né? No caso, antitérmicos e analgésicos, bem parecidos. Se vocês terem ideia, na minha época de graduação, quando eu estudava pelo Goodman, pelo Hangdale, o que havia de informação sobre, por exemplo, paracetamol e a dipirona, é que eles faziam parte da classe dos fármacos anti-inflamatórios não esteroidais, todavia, eles não tinham atividade anti-inflamatória. E isso era uma incógnita que o próprio livro deixava a desejar, ou seja, ele dizia, é uma coisa que precisa, é algo que precisa ser ainda desvendado. E aí as edições posteriores, né, ainda continuam, por exemplo, a própria edição atual do Goodman ainda continua, por exemplo, falando do mecanismo de ação do paracetamol como um mecanismo ainda meio que obscuro. Mas o que é que acontece? Eu gosto muito também de trazer para vocês informações novas de artigos científicos. Tá bom, tá, Amanda? Se vocês quiserem, eu fico aqui até 8 horas da noite com vocês, até 10 horas, não tenham pressa, tá? Então, o que que acontece? Foi descoberto já que a ação do paracetamol e da dipirona ocorre no sistema nervoso central. Então, para vocês terem ideia, eles têm que, primeiro, ser metabolizados no fígado. O fígado transforma o paracetamol numa substância muito lipofílica para poder conseguir atravessar a barreira hematoencefálica. E aí, quando chega no sistema nervoso central, essa substância, que é o princípio ativo modificado, o metabólito ativo do paracetamol, consegue gerar o efeito antitérmico e principalmente analgésico através de 2 mecanismos muito mais complexos do que o livro ou os livros de farmacologia atuais trazem de informação. Então, é isso que eu falo para você. Não se preocupe, porque tudo que tiver de informação a mais nos livros atuais, não tem problema de você estudar por uma versão anterior, ou 2 ou 3, não tem problema, que a gente vai trazer nas nossas aulas gravadas. E por isso que é importante você participar também dos encontros pelo Zoom. Às vezes pode ser que na aula gravada não tenha tanto detalhe e no sessão de tira dúvidas a gente consiga complementar melhor isso, entendeu? A gente traz essas atualizações para você. Então, não tem problema nenhum. Você pode estudar por livros, por versões anteriores, ok? Perfeito, professor. Tá Entendido. bom? Muito Vamos obrigado. lá, Amanda. Nada. Amanda, Oi, pode falar. oi. Tudo bem? Então, tudo bem. A minha dúvida, são 2 dúvidas, assim, né? Na verdade, eu não sei se você falou isso na videoaula e eu que não entendi, enfim, mas depois foram as 2 coisas que ficaram assim na minha cabeça, e aí eu falei assim, vou aproveitar para tirar a dúvida no encontro. Pode falar. Primeiro, se, no caso assim, né, você disse que os medicamentos, né, para ser configurado um medicamento, é muito importante que tenha o princípio ativo, né? Isso. Uhum. No caso, assim... e que Não é ele muito tem importante, não. Tem que ter. Tem que ter, uma Porque se condição... você disser que é muito importante, pode ter uma exceção. Não existe medicamento sem princípio ativo. É a regra, né? Exatamente. Pode falar. E que ele tem um alvo, certo? Uhum. O fármaco. O medicamento, Isso. não. Uhum. Tá, o fármaco. Uhum. No caso, eu fiquei pensando assim, e aquelas vitaminas, suplementos, tipo colágeno, ômega 3,
São drogas, no caso, então, né? São drogas, mas dependendo do tipo, por exemplo, de substância que você esteja fazendo utilização, se ela, você tem que ver qual é o tipo de aprovação que ela recebeu da Anvisa. Se ela recebeu a aprovação da Anvisa para ser um medicamento, ela é um medicamento. Mas se ela recebeu a aprovação para ser um suplemento, ela é um suplemento. Inclusive, eu não falei isso em aula, tá vendo como isso é importante? Essa dúvida que você trouxe, muito importante. Por exemplo, a Anvisa, às vezes, ela como é que se diz? Ela autoriza a comercialização de determinada substância como um suplemento, mas não como um medicamento, tá? E, às vezes, nem mesmo é necessário passar pela autorização da Anvisa tudo que é comercializado na farmácia, né? Na drogaria, inclusive. Mas grande parte das substâncias que são comercializadas precisam de um visto da Anvisa, tá? E aí, o que acontece é que grande parte, por exemplo, vitaminas, algumas são suplementos, outras são medicamentos, né? Hormônios, né, para você fazer reposição hormonal, eles são medicamentos. Mas aí isso vai variar muito. É muito complexo eu dizer para você, existe uma regra geral, todas as vitaminas são suplementos ou medicamentos, todos os hormônios são suplementos. Não existe uma regra geral. Aí você tem que realmente saber em relação à questão do que a bula ela diz, né, em termos de informação da Anvisa, ou até mesmo você pode digitar o nome da substância lá no site da Anvisa. O site da Anvisa dá muita informação legal para a gente. E aí você consegue encontrar informações acerca do que essa substância é. Ela é considerada como o quê? Como um medicamento, como um suplemento. Entretanto, você falou uma coisa muito importante. Independentemente dela ser medicamento ou dela ser suplemento, ela é uma substância que vai gerar alteração bioquímica e biológica no organismo do paciente ou no seu organismo, caso você faça utilização. Então, ela é sim uma droga, mas isso não necessariamente quer dizer que ela é um fármaco, entendeu? E no caso, por exemplo, por que eu estou perguntando isso também, Júlia, essa dúvida? Porque às vezes o próprio clínico, assim, ele né, mediante análise do seu exame, assim, que você faz, às vezes prescreve, por exemplo, uma vitamina D, aí faz uma combinação de outras vitaminas e tudo, e a gente tem que ir na farmácia de manipulação, né, para poder fazer isso. Esse tipo seria medicamento ou é do mesmo jeito, assim, depende? Então, depende. Depende também, porque as farmácias de manipulação fazem formulações magistrais, como eu acho que você deve ter visto lá, né? Mas nem sempre essas formulações magistrais são medicamentos. Elas também podem ser suplementos. A diferença é que ela é produzida na farmácia, entendeu? Ela é produzida e comercializada lá. Porque aí, no caso, eu não vou conseguir ver isso, por exemplo, no site da Anvisa, né? Já que foi manipulado. Exatamente. Você está certa. Mas o que precisa acontecer para que você possa, por exemplo, quando você for médica, se você for prescrever uma formulação magistral para ser manipulada, você tem que saber que aqueles componentes que você está prescrevendo para serem manipulados, eles têm, de fato, a aprovação da Anvisa para serem manipulados. E, por exemplo, se pelo menos um deles for um fármaco, tiver estrutura definida, obedecer todos aqueles princípios, né, da definição de um fármaco, né, é muito provável que aquela preparação que vai ser manipulada na farmácia será uma preparação medicamentosa, ou seja um medicamento e não só um suplemento, entendeu? Porque é difícil, é exatamente o que você falou. O que é preparado na farmácia de manipulação
da gente classificar como medicamento ou como suplemento, porque muitas vezes não existe só uma única substância ativa, existem várias, entendeu? Mas existe essa, como é que se diz, necessidade de você saber se as substâncias, primeiro, que você está combinando, elas não vão interagir uma com a outra ou umas com as outras para que, por exemplo, haja degradação ou reação, né? Se elas são aprovadas para utilização aqui no Brasil, lógico, se não for aprovada, ela não vai existir na farmácia de manipulação. Enfim, é basicamente isso que eu, como é que se diz, tenho a falar em relação. Tá, não sei se você conseguiu entender. Não, entendi. Na verdade, assim, então, na verdade, depende, né? É preciso... A Ana Carolina me perguntou, mas pode falar, eu vou te responder daqui a pouco, tá, Ana Carolina Alves? Mas pode continuar, Não, Amanda, então, agora, né? a outra dúvida é na parte... Mas você conseguiu entender a questão da farmácia de manipulação, existir essa complexidade maior de você definir se é medicamento, ou se é suplemento, se é... Entendeu? Sim. Entendi. Entendeu? Não, o importante no caso é se aquela substância ela está registrada na Anvisa. Se estiver registrada na Anvisa, né? Na verdade, se o fármaco está registrado. Exatamente. Exatamente. E aí, por exemplo, se você, por exemplo, mandar manipular uma substância numa farmácia, né, de manipulação, com 2 fármacos, que vai ser mais conveniente para o paciente utilizar, para ele não precisar tomar 2 comprimidos, ele vai tomar um só. São 2 fármacos. Eu falei, inclusive, que o conceito de medicamento é o quê? Ele pode ter um ou mais fármacos em sua constituição. Então, aquela preparação magistral, preparada na farmácia de manipulação, é um medicamento, tá? Agora, se tem, além do fármaco, tem suplemento, tem outras coisas, aí não é medicamento. Porque o conceito mesmo de medicamento é aquele que a gente viu na aula gravada. Ele tem que obedecer àqueles princípios. Por exemplo, não pode ter um nutriente, né? O fármaco não pode ser um nutriente nem um componente essencial da dieta. E para ser um medicamento, tem que ter o que? Por exemplo, para ser medicamento tem que ter fármaco. Não pode ter suplemento. Não deve ser, ou seja, suplemento é uma coisa, medicamento é outra. Substâncias que vão ser úteis para suplementação, geralmente não são suplementos, não medicamentos, entendeu? Mas pode ter um medicamento que no caso vai manipular, e vai ter o medicamento, vai ter o recipiente, vai ter o suplemento, tudo junto, né? Pode acontecer, né? Pode. O medicamento não, o fármaco. Desculpa, o fármaco. Exatamente. Vocês têm que começar a se acostumar. Eu já passei por isso também, de vocês começarem a separar uma coisa da outra. Medicamento é o bolo. Você come um bolo. Exatamente. O bolo de chocolate é o medicamento. A margarina, a farinha, o açúcar são os recipientes. E o chocolate é o fármaco. Então, quando você come o bolo de chocolate, você... gosto de bolo de chocolate, mas não gosto de bolo de baunilha. Então, o que dá diferença é o quê? É o chocolate. Então, se você fizer uma analogia com o medicamento, o que diferencia o medicamento do outro é o fármaco, é o princípio ativo. Então, é isso que vocês têm que entender. Diferenciar medicamento só vai existir até o momento em que o fármaco for liberado e for absorvido pelo nosso organismo. Depois disso, acabou. A importância dele é só para armazenar, ele é um reservatório do fármaco, até o momento em que a gente precisa utilizar ele. Mas depois que ele é absorvido, o fármaco, acabou-se. O medicamento só serve para isso. Então, vamos diferenciar medicamento de fármaco. Medicamento é o que contém a dose do fármaco, a quantidade do fármaco que vai ser administrado. Vamos, em vez de falar o medicamento, se a gente estiver falando de um princípio ativo específico, vamos utilizar a palavra fármaco, que é melhor, né, a gente definir dessa forma para a gente já ir se familiarizando, entendeu? A Ana Carolina conseguiu entender, Ana? Conseguiu. Amanda, mais alguma pergunta?
Aí a outra dúvida, quando você falou de medicamento, desintegração e desagregação. Eu fiquei com uma dúvida, não sei, né? De repente pode até parecer meio boba assim, mas foi o que me ocorreu na hora. Aí você colocou a imagem assim do medicamento, Do né? Aí, comprimido. do Se comprimido, aí depois ele desintegrado em frações menores e depois ele desagregado, né? Em frações menores ainda. Uhum. No caso, se eu ingerir esse medicamento, eu mesmo fracionar, quebrar ele todinho antes, tem Pode alguma... esquecer. Pode An- esquecer. Ele Antes... foi. Se você dividir no meio, Não só no meio. Por exemplo, assim, sei lá, você pega e quebra ele todinho, assim, em pedacinhos, antes de ingerir. não faça isso nunca, porque ele está comprimido justamente porque ele precisa chegar lá no intestino comprimido para começar a se desintegrar. No intestino, no estômago, porque se você desintegrar antes, o fármaco, chegando no estômago, ele vai estar suscetível às ações do ácido clorídrico, por exemplo. Chegando no intestino, o que a gente tem no intestino? Bactérias, flora intestinal, microbiota intestinal. Chegando no intestino, o que é que vai acontecer? Essas enzimas, elas podem fazer o quê? Pegar um desses componentes aqui, que é o quê? O fármaco, e degradar parte da molécula dele. E aquela coisa que às vezes tem gente que toma só a metade. Se você tomar só a metade, essa metade ainda vai estar comprimida. Ela vai estar apertadinha lá. Você está vendo essa parte aqui, ó? Isso aqui, essa divisãozinha aqui, ela existe justamente para quando você precisa tomar metade da dose. Isso é proposital num comprimido, Legal. tá? Mas isso não acontece, por exemplo, para uma cápsula, como eu falei para vocês, que ela tá assim, né? Porque se você pegar a cápsula, abrir a cápsula, o pozinho, jogar dentro d'água e tomar, bye, bye, esquece, porque a cápsula está lá para proteger tudo que tiver ali dentro, inclusive, principal, o fármaco, principalmente das ações do ácido clorídrico. O pior agente que impede o fármaco de chegar na circulação sistêmica pela via oral, na sua forma original, ou seja, sem ter sofrido nenhum tipo de metabolismo, ou destruição ou degradação, é o ácido clorídrico. Então, é no estômago, o que a gente tem que fazer é o possível para quando o medicamento que está com fármaco dentro chegou no estômago, seja jogado logo para o intestino, porque é no intestino onde ele vai ser absorvido. Entendeu? Entendi, professor. Obrigada. Nada. Alguma dúvida a mais, gente? Professor, eu tive uma dúvida quando você falou sobre as preparações de liberação prolongada. Isso. No caso, por exemplo, se for um medicamento que ele é para tomar uma vez por mês, mas aí o fígado, eu não entendi como funciona essa liberação prolongada. Eu sei que vai liberando aos poucos, mas como o fígado está metabolizando isso, eu não entendi, entendeu? Como não metabolizaria tudo? Eu não entendi essa parte. Como que você imagina que o fígado ele vai metabolizar tudo? O que você... Porque assim, eu sei que você não entendeu, mas vamos agora, para a gente entender, eu gostaria de saber como que você não entendeu? Ou seja, o que é que você imagina que acontece? Você imagina que o fígado ele faz o quê? E que essa preparação ela vai ficar onde? Para o fígado destruir tudo que tem antes do tempo. Então, eu imaginei que ela ficava na circulação, mas eu não entendi como ela ficaria, onde que ela ficaria armazenada para ser liberada aos poucos. Geralmente, essa preparação ela fica no intestino, tá? E aí ela vai liberando lentamente o princípio ativo, o fármaco,
que vai sendo absorvido, vai passar pelo fígado e vai chegar no sangue. Quanto tempo, geralmente, um fármaco ele demora para chegar na prateleira da farmácia? Em torno de 20 anos, como eu falei para vocês, de 15, né? 10, 15 a 20 anos. Todo esse tempo que o fármaco de referência, que vai fazer parte da composição do medicamento de referência, é o tempo que é necessário para se estudar também quanto de fármaco tem que estar presente aqui nesse comprimido, já considerando isso que você falou. Ou seja, vamos supor que a dose que você precisa pela via oral é uma dose de 200 miligramas. É isso que você precisa por dia. Mas você sabe que pela via oral, esse fármaco ele está suscetível à ação de quê? Do ácido clorídrico, das enzimas lá do intestino e do metabolismo hepático, porque uma vez que o fármaco passa do intestino para o fígado, antes ele vai por onde? Pela circulação porta, né? Então, ele da circulação porta vai para o fígado tem uma capacidade metabólica enorme. Então, esse efeito que o fígado, como é que se diz, faz com o fármaco, no caso, de degradação também, diminui a quantidade de fármaco que foi administrada. Então, a indústria farmacêutica, ela sabe exatamente quanto de fármaco a mais ela tem que colocar no comprimido que vai ser administrado. Então, se você precisa de 200, ela coloca 500, já considerando que, por exemplo, 300 vão ser eliminados antes de chegarem na circulação sistêmica. E isso a professora Thaisa vai falar para vocês, a gente já chama de efeito de primeira passagem. Tudo o que acontecer com o fármaco, que mudar a estrutura química dele antes dele chegar na circulação sistêmica, em sua forma original, porque ele tem que estar com a sua estrutura química original quando ele chegar na circulação sistêmica. Para quê? Para se encaixar no seu receptor. Ele tem que ter o formato de chave para se encaixar na fechadura. Porque se a estrutura química dele mudar, ele não encaixa no receptor, na fechadura, entendeu? E essas reações mudam a estrutura do fármaco. Então, tudo que acontecer antes da chegada do fármaco na circulação sistêmica, a gente chama de efeito de primeira passagem ou metabolismo de primeira passagem. E isso já é considerado pela indústria farmacêutica para se colocar mais fármaco dentro do comprimido, que seja ele de liberação rápida ou lenta, considerando esses efeitos. E aí, o comprimido de liberação lenta, ele vai lá no intestino, vai liberando lentamente a quantidade de fármaco, mas essa quantidade de fármaco que está sendo liberada, já sabe-se que parte dela vai ser metabolizada no fígado, e a outra vai conseguir chegar na sua forma inalterada no sangue. Isso tudo é estudado naquelas fases pré-clínica e clínica, entendeu? Mas tem alguma substância dentro, né, contida no medicamento, que faz ele ser de liberação prolongada? Sim. Na verdade, não é, eu não diria tanto a substância. Eu diria que você já ouviu falar em nanotecnologia? Sim. Esse fármaco ele é produzido a partir de técnicas de nanotecnologia que fazem com que essa estrutura química, ela meio que, vamos dizer assim, ela seja liberada lentamente, e ela é liberada lentamente porque, ligada a ela, tem um pequeno grupo funcional que é o responsável por fazer isso, ou seja, por direcionar essa liberação lenta, por fazer com que essa quantidade seja distribuída ou liberada lentamente. É uma técnica muito avançada de nanotecnologia. E uma coisa muito importante também de falar para vocês é que essas preparações de liberação lenta, dificilmente você vai encontrar um comprimido que você precisa tomar uma vez por mês. Existe,
Mas, geralmente, os comprimidos de liberação lenta são comprimidos que você precisa tomar uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias, entendeu? Eu faço utilização de um medicamento de liberação lenta e eu preciso tomar ele uma vez por dia. Quando eu fazia a utilização do mesmo medicamento de liberação rápida, eu tinha que tomar 3 vezes por dia. Então, é muito menos incômodo a liberação lenta, porque você às vezes esquece. E aí vocês vão ver comigo na farmacocinética clínica qual é a importância e qual é a relevância da gente não esquecer de tomar o medicamento na hora certa e na dose certa, de acordo com a posologia. O que isso pode interferir, né, na terapia? Entendeu? Entendi agora. Muito obrigada. Nada. Alguém mais? Professor, Oi, esse Ana. princípio aí de liberação lenta é a mesma coisa que acontece com aqueles anticoncepcionais são trimestrais e mensais? Você fala do anticoncepcional injetável? Isso. Então, aqueles anticoncepcionais injetáveis, que são pergunta para complementar, onde que eles ficam? Assim, também ficam no intestino? Então, você fala de anticoncepcional injetável ou comprimido? Injetável. Porque o injetável não é administrado pela via oral, ele é administrado no músculo, entendeu? Sim. E aí ele fica depositado no músculo. O músculo vai ser o reservatório e é do músculo que ele vai sendo liberado lentamente na corrente sanguínea, entendeu? E é muito mais conveniente, apesar da dor que você tem quando você faz utilização desse tipo de preparação, de liberação prolongada, de depósito principalmente, né? Um exemplo, gente, benzetacil, quem aqui já tomou? Que é um antibiótico. Dói demais. Mas quando você precisa fazer uma terapia prolongada com um antibiótico da classe das penicilinas, você faz utilização, por exemplo, da benzetacil, que dói pra caramba, muito. Aí ela fica depositada no seu músculo da mesma forma que esses anticoncepcionais hormonais ficam. E aí, lentamente, quando a concentração plasmática do fármaco cai, porque o rim eliminou, os nossos rins são o principal sistema de eliminação de fármaco do organismo. O fármaco ele não fica no nosso organismo para sempre, vai ser eliminado principalmente pelos rins. Então, eliminou pelos rins, o que saiu do sangue, concentração plasmática caiu, a preparação de depósito libera fármaco para repor o que diminuiu. Então, é como se ela meio que tivesse um feeling, né, por difusão passiva, do mais concentrado para o menos concentrado. Viu que a concentração plasmática diminuiu, o fármaco que está depositado vai passar numa concentração X para repor o que foi eliminado. E aí isso faz o quê? Com que essa preparação que está depositada no músculo vá liberando o fármaco lentamente. E é conveniente porque, por exemplo, para a mulher que faz utilização do anticoncepcional, para não esquecer de tomar o comprimido, que é muito comum, né? E às vezes isso é arriscado, por exemplo, quando você quer prevenir uma gravidez, você esquecer, mas você tomar uma vez por mês um injetável é bem mais cômodo, porque você não vai precisar se preocupar com isso. Entendeu? Seria basicamente esse o mecanismo de liberação lenta, né? Por preparação de depósito, ele fica depositado no músculo, entendeu? Entendi, muito obrigada por responder. Nada. Mais alguma pergunta? E deixa eu perguntar outra coisa. O anticoncepcional vai ser considerado o quê? Medicamento. Medicamento. Ele é um medicamento. Ele é um medicamento, em algumas situações, profilático, mas também em outras para terapia. Para tratar, por exemplo, ovário policístico, às vezes também para fazer algum tipo de terapia de reposição hormonal,
entendeu? Ele pode ter inúmeros contextos para utilização, dependendo, lógico, do tipo de anticoncepcional e do tipo de hormônio que esse anticoncepcional, ele, como é que se diz, ele tem como princípio ativo, né? Porque tem anticoncepcional de estrogênio, tem outros que são combinação de estrogênio e progesterona, outros que são só progesterona, a minipílula, por exemplo. Enfim, vai variar, entendeu? Mas todos são medicamentos, tá? Obrigada, viu? Nada. Mais alguém? Tudo certinho, então? Ok, pessoal? Então, olha só, eu vou finalizar nossa